Boa tarde a todos. Depois de ver este auditório encher, creio que não há dúvida nenhuma que a escolha de tema é de interesse e, portanto, creio que o que vemos neste auditório é um sinal de que a Universidade prepara para os seus estudantes de todos os ciclos de estudo e para a comunidade em geral um conjunto de temas que realmente são necessários e para os quais é importante que exista trabalho, reflexão e ainda bem que temos a composição que temos aqui hoje. Bom, vamos então avançar, estamos a dar início a esta nossa palestra com alguns minutos de atraso. Agradeço e peço desculpa desde já pelo atraso, mas era importante ter o vosso registro de nome e e-mail para que depois vos possam ser feitos chegar os respectivos certificados da vossa presença hoje. Eu gostava de iniciar esta sessão, começando por agradecer, como é óbvio, em nome da Universidade da Beira Interior, do Departamento de Ciências do Desporto, agradecer a presença do Ricardo Cabete para poder partilhar connosco algum do conhecimento que ele tem sobre um tema tão atual, tão importante e relevante do ponto de vista, eu diria, mundial. Portanto, a inteligência emocional é hoje uma temática que percorre e preocupa várias organizações, pessoas que estão em diferentes campos e áreas, e por isso mesmo faz todo o sentido e fez todo o sentido fazer chegar este convite a pessoas que vêm de diferentes áreas do conhecimento, das ciências do desporto, da psicologia, da gestão, do marketing. Temos presentes aqui também empresários, pessoas que já estão no terreno, no mercado e que também as questões de inteligência emocional certamente são uma preocupação do ponto de vista da melhoria da eficiência das suas organizações, das suas equipas e por aí fora. Bom, queria obviamente agradecer a vossa presença e dizer-vos que desde há muito que tenho vontade de trazer este tema para debate na nossa universidade. Não deixa de ser interessante a escolha deste tema porque, sendo esta uma instituição de ensino superior, a verdade é que nos dedicamos muito do nosso tempo de formação a trabalhar com os nossos alunos dos diferentes ciclos de estudo, conhecimento do ponto de vista académico, científico. Muitas teorias, modelos vocês estudam, muitas teorias e modelos vocês têm que entender, interligar e depois aplicar naquilo que são as vossas intervenções práticas. E a verdade é que existem um conjunto de skills que nos damos conta que não basta só termos a tecnologia a nosso favor, trazendo-nos softwares de gestão que nos aumentam a eficiência nas organizações, não basta termos a tecnologia e equipamento que nos dá apoio nas diferentes intervenções e áreas profissionais, porque se assim fosse não teríamos organizações a passar por dificuldades em termos de gestão. Todas as organizações seriam elas organizações de sucesso. Todos nós conhecemos a célebre problemática que nos diz que a grande mais-valia das organizações são as pessoas, mas também é nas pessoas que está a grande dificuldade de gestão. E, portanto, todos vocês, certamente, do ponto de vista profissional, vão desempenhar profissões, ou estão a desempenhar profissões, que passam claramente pela relação com pessoas. A inteligência emocional passa por isto, como é que nós conseguimos otimizar também esta capacidade relacional. Bom, quando nós pensamos em gestão, pensamos muito naquilo que é a equipa, naquilo que são as características das pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, mas muitas vezes a arrumação da casa começa por nós próprios. E, portanto, daí o tema desta palestra, cruzar duas preocupações, a ferramenta da inteligência emocional numa abordagem pessoal e numa abordagem empresarial. Portanto, face a tudo isto, parece-me que a pessoa indicada para trabalhar connosco sobre este tema é o Ricardo Cabete, que, pelo breve descritivo que foi colocado no cartaz, vocês percebem que é alguém que tem já um histórico muito interessante no trabalho desta área. Desde a sua marca, a criação da sua marca Emotion Talks, ele é campeão, foi campeão 3 vezes em várias formações e de public speaking.
Ele já fez formação e palestras para mais de 5.000 pessoas, já percorreu e continua a percorrer países como Canadá, Reino Unido, Itália, Holanda, Suíça, Emirados Árabes, enfim. Muita gente já ouviu o Ricardo falar e trabalhar sobre esta questão da inteligência emocional. Portanto, hoje calhou-nos a nós o brinde de ter o Ricardo aqui connosco e face a tudo isto, eu faço votos para que a sessão seja do vosso agrado. Obrigada. Quem é que aqui acha que é emocionalmente inteligente? Braço no ar. Uma pessoa ali. Não, atenção. Eu não vou perguntar nada à pessoa que colocar o braço no ar, portanto, ok? Portanto, estejam à vontade. Quem é que considera que é emocionalmente inteligente? Braço no ar. Ok? Ok. Agora, segunda pergunta. Quero que olhem para a pessoa que está ao vosso lado, pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, e me digam quem é que acha que a pessoa que está ao vosso lado é emocionalmente inteligente. Ok. Pouca gente. Ok, terceira pergunta. Quem é que acha que é mais emocionalmente inteligente do que a pessoa que está ao vosso lado? Braço no ar. Ok. Muito bem. Então, o objetivo desta palestra / formação é dar-vos algumas ferramentas para vocês trabalharem a vossa inteligência emocional. A inteligência emocional pode ser treinada, pode ser trabalhada. Uma das coisas que eu costumo dizer em 99% das minhas formações, só não digo quando me esqueço, portanto hoje não me vou esquecer, é que se acham que vem uma palestra, formação de inteligência emocional, 2 horas, 1 dia, 2 dias, seja o que for, e saem daqui emocionalmente inteligentes, esqueçam. Se é essa a vossa expectativa, lamento defraudar logo no início. Porquê? Porque é preciso consistência, é preciso treino, é preciso treinar o nosso cérebro. Da mesma forma que se vocês não estiverem em forma e quiserem ficar em forma e vão ao ginásio, se forem ao ginásio uma vez ficam logo em forma? Não. Tem que ir de forma regular. Ok? Então, inteligência emocional, para trabalharmos a nossa inteligência emocional, é preciso treino. Então, quem é que se considera que é uma pessoa confiante? Confiante, braço no ar. Ok. Quem é que se considera uma pessoa pouco confiante? Pouco ou nada confiante? Ok. No meio. Ok, equilibrado. Então, uma notícia que eu tenho para vocês é que não existe algo chamado uma pessoa confiante e uma pessoa que não é confiante. Porquê? Porque a confiança é um estado emocional. Ou seja, existem certos mecanismos no nosso cérebro e no nosso corpo que, se nós quisermos ou formos conforme aqueles mecanismos, por exemplo, uma determinada postura corporal, um determinado pensamento, se nós ativarmos esses mecanismos, nós sentimos confiantes naquele momento. A questão é que muitas vezes nós adotamos, por exemplo, uma postura pouco confiante. Como é que é uma postura confiante? Confiante. Peito para fora, olhar em frente. Quando nós temos uma determinada postura mais para baixo, olhar para baixo, peito para baixo, e andamos assim no dia-a-dia, nós estamos a reforçar o estado emocional de pouco confiante, ou de falta de confiança. Isso serve para qualquer um dos estados emocionais. Quando queremos mudar o nosso estado emocional, existem determinados mecanismos fisiológicos, físicos, mentais, que podemos alterar para chegar a essa emoção. E já vamos a seguir falar um pouco do que é inteligência emocional. Não? Eu perguntei quem é que é emocionalmente inteligente, mas não perguntei o que é inteligência emocional. Antes disso, eu gosto muito de contar esta história, porque não é uma história inventada, é algo que acontece na natureza.
E a natureza, se nós estivermos atentos, ensina-nos muito. Por exemplo, quando aparece uma tempestade, e todos nós temos as nossas tempestades na nossa vida, os nossos problemas, como é que os búfalos e as vacas abordam a tempestade? Na realidade, então, as vacas estão a pastar, estão a comer relva, e de repente vem lá ao fundo, ainda longe, a tempestade está a aparecer. O que é que as vacas fazem? Fogem, começam a fugir, porque a tempestade vem daquele lado em direção às vacas e elas começam a fugir para este lado, portanto, a fugir da tempestade. Só que as vacas não andam nem correm muito rápido. O que é que acontece? As vacas estão a fugir e a tempestade vem e alcança as vacas. Bem-vindo, força, à vontade, à vontade. Alcança as vacas. E o que é que acontece? Quando a tempestade alcança as vacas, elas continuam a correr na mesma direção. Portanto, a tempestade vai e elas vão com a tempestade. Portanto, maximizam o tempo que estão dentro da tempestade. Porquê? Porque estão constantemente a fugir. Os búfalos, por outro lado, têm uma abordagem completamente diferente. Os búfalos estão igualzinho às vacas, estão a comer a relva e vêm lá ao fundo da tempestade. O que é que eles fazem? Não fazem nada. Continuam a comer relva. Não querem saber da tempestade para nada. Mas a tempestade aproxima-se, está cada vez mais próximo dos búfalos. E quando eles veem que está mesmo em cima, o que é que os búfalos fazem? Não fazem nada. Continuam a comer relva. Mas há um momento que muda tudo. E esse momento é quando a primeira gota de chuva cai em cima da cabeça do búfalo. E nesse momento o que é que ele faz? Eles começam em manada, todos juntos, a correr para dentro da tempestade. E portanto a tempestade vai nesta direção e os búfalos vão na direção da tempestade. E desta forma minimizam o tempo que estão dentro da tempestade. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e com muitos problemas que tive e desafios é que é muito melhor enfrentarmos a tempestade, irmos para dentro da tempestade, como aos búfalos, do que fugir dela e estar... Quanto mais fugimos, mais tempo estamos dentro da tempestade. Então a primeira mensagem é: enfrentem os vossos problemas. Então agora sim, Be the Buffalo. Houve alguém que me disse que isto dava uma boa t-shirt, não sei. Muito bem. O meu nome é Ricardo Cabete. Quero agradecer à Dina pelo convite. É um prazer estar aqui. Ela há pouco disse-me que estavam 40 inscritos e de repente, não sei quantas pessoas estão aqui. Quantas pessoas achas, Dina? 170. 40, 170 vai dar, é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, eu fiquei bastante surpreendido pela positiva quando vi a fila enorme, quando fui há pouco à casa de banho. Então, o meu nome é Ricardo Cabete. Eu, quando nasci em criança, tinha um grande medo. Agora não se nota, mas o meu principal medo era de falar em público. E o meu outro medo era de cantar em público. E porquê cantar? Porque era e continua a ser uma das minhas grandes paixões. Eu adoro cantar. Mas eu não conseguia lidar com o medo. Eu não conseguia lidar com a emoção. E então eu basicamente, por exemplo, ir a um karaoke era uma tempestade enorme para mim. Eu não queria, nunca ia a um karaoke e evitava sempre ir a um karaoke. Era a minha tempestade e eu fugia. Dizia sempre que tinha qualquer coisa para fazer quando os meus amigos iam, por exemplo. E quando nós não sabemos lidar com uma emoção, ela não se vai embora. Aliás, existem, por exemplo, a depressão. Muitos casos de depressão são porque não sabemos lidar com a tristeza. A tristeza não se vai embora, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até se transformar em doenças graves como a depressão. E o meu medo de falar em público, de cantar em público, foi igual. Foi crescendo, crescendo. Eu cheguei aos 22 anos e já não era medo, já era pavor. E aos 22 anos aconteceu algo que mudou a minha vida. Uma amiga convidou-me para eu ir a um karaoke e eu disse a ela: eu não vou ao karaoke porque tenho medo, não vou cantar, não vou lá fazer nada. Ela disse: não, mas vai lá, eu prometo, eu juro que não vou insistir para tu ires cantar. E eu fui e ela mentiu. Teve a noite toda a dizer: tens que cantar, tens que cantar. E houve algo que mudou, fez o clique e eu tomei uma decisão de dar um passo em direção à minha tempestade naquela noite. E eu ia tão nervoso para o palco
Quando cheguei lá, eu não me lembro, mas os meus amigos disseram que as minhas pernas tremiam literalmente com tão nervoso que eu estava. O animador do karaoke reparou que eu estava nervoso e em vez de pôr a música que eu ia cantar, que era o Mentira de João Pedro Paes, colocou uma música de striptease. Que era o You Can Leave Your Head On do Joe Cocker. E de repente eu tinha 30, 40 pessoas à minha frente a dizer tira, tira. E eu fiquei mais nervoso ainda. Agora querem que eu dispe a minha roupa aqui, para além de ter que cantar. E então ele depois lá pôs a minha música e eu fechei os olhos e eu cantei do início ao fim de olhos fechados, não olhei para ninguém. E cantei do coração e quando abri os olhos no final tinha 30, 40 pessoas a bater-me palmas. E para mim elas não me estavam a bater palmas por eu ter cantado aquela música. Eu sei que era por isso que elas estavam a bater palmas. Mas para mim elas estavam a bater palmas porque eu tinha vencido um medo que durava há 22 anos. E foi um peso enorme que saiu de cima de mim. E eu gostei tanto da experiência que na mesma noite fui cantar mais 2 músicas. Essas já não me lembro quais foram. E no mesmo ano tornei-me vocalista de uma banda rock. E ainda sou há 17 anos, que tenho 39 agora, vocalista de uma banda rock, chama-se Blend, podem procurar online, Blend Rock Band, é a melhor forma. Blend é mistura em inglês, B-L-E-N-D, Blend Rock Band, temos 2 videoclipes. Em 2005 atuámos no Superbox Super Rock com os Black Eyed Peas, The Gift, Moby. Não deixa de ser um hobby, mas é incrível para quem tinha medo de falar em público. Para mim foi uma conquista enorme. Porquê? Porque enfrentei a minha tempestade. Porque venci os meus medos. E aprendi a partir daí que o facto de não enfrentar os meus medos fez com que eu não vivesse muito da minha vida. E só temos uma vida para viver. E o facto de não sabermos lidar com as nossas emoções, às vezes, faz-nos não viver. Sofrer mais. Muito bem. Então o que é a inteligência emocional? E agora é mesmo para responder. O que é que vocês acham que é? Silêncio. Não tenham medo de errar. Ok? Digam aquilo que vos vier à cabeça. Podem mandar para o ar. O que é a inteligência emocional? Saber lidar com as nossas emoções. Sim, mais. Com as nossas e com as dos outros. Exatamente. Mais. Houve alguém que falou deste lado. Conseguir controlar, gerir as emoções, sim? Autocontrole das emoções, controle de impulsos, ok? Apetece-me comer aquele doce, mas sei que faz mal, como é que eu vou controlar este impulso, ok? Apetece-me ficar no sofá, não apetece ir ao ginásio, como é que eu vou controlar o impulso de ficar no sofá? Okay? Eu tenho um objetivo, muitas vezes não fazemos aquilo que nós queremos do nosso objetivo porque não resistimos a determinados impulsos. Porquê? Porque não fomos treinados nas nossas emoções. Mais coisas que pode ser inteligência emocional. Criação de estratégias para conseguirmos controlar as emoções, exatamente. Aliás, vamos falar aqui durante esta palestra. Eu não gosto de chamar palestra, é mais uma formação porque vou-vos dar ferramentas práticas. Okay? Portanto, ferramentas para gerir e controlar as emoções. É mais gerir do que controlar. Porque controlar mesmo não conseguimos. É gerir as nossas emoções. Então vamos ver a definição de um dos maiores especialistas a nível internacional, que é o Daniel Goleman. E a definição é esta: capacidade de identificarmos e gerirmos as nossas emoções e as dos outros, como falámos mesmo agora, de nos motivarmos e de gerirmos os nossos relacionamentos. E eu gosto de acrescentar uma coisa na definição, que é a capacidade de percebermos qual é a emoção que estamos a sentir num determinado momento e percebermos qual é a mensagem que ela nos envia e depois pensarmos e agirmos de forma benéfica para nós e para os outros. Inteligência emocional é dizermos assim: neste contexto, nesta situação, a emoção que eu estou a sentir é adequada ou não? Se é adequada, ótimo, continuem. Se não é, precisamos de mudar. Esta é que é a parte difícil. Esta é que é a parte que não nos ensinaram. Como é que eu, que estou aqui tão irritado e apetece-me dar um murro nesta pessoa, como é que eu vou controlar a minha emoção para não só não ser agressivo fisicamente, ou ser agressivo verbalmente, ou dizer uma coisa que me vou arrepender? Como é que eu consigo controlar? Isto é
capacidade de é treinar a inteligência emocional. Okay? E não só, vamos ver aqui várias competências. Qual é a importância da inteligência emocional? Por exemplo, na vossa área. Eu quero saber a vossa opinião. Se está aqui tanta gente é porque vocês acham que é importante. Eu quero saber porquê. Porquê é que é importante na vossa área trabalhar a inteligência emocional? Sim. No meu caso é a área de desporto, ou seja, mais especificamente o treino. E, por exemplo, quando estamos dentro de uma equipa, saber lidar com a vitória, com as derrotas. Ok. Dentro de uma equipa, saber lidar com a vitória, com a derrota. Ok, boa. Mais. Saber lidar com as emoções dos nossos atletas, dos nossos jogadores. Saber lidar com as emoções dos atletas, dos jogadores. Ou seja, em termos de quem é que aqui considera que agora ou no futuro vai ter um cargo de liderança, qualquer tipo de liderança. Vai ter determinados jogadores ou desportistas a vosso cargo. Ok. Sabem qual é um dos principais erros da liderança? Sabem qual é um dos principais erros da liderança? Vou pedir agora a vossa atenção, por favor. Um dos principais erros da liderança é tratarmos todos os elementos da equipa de forma igual. Porquê é que nós tratamos todos os elementos da equipa de forma igual se eles são todos diferentes? Motivam-se de forma diferente. Conseguem alcançar objetivos de forma diferente. Comunicam de forma diferente. No entanto, a maioria dos líderes, porque não tiveram essa formação, tratam todos de forma igual. A comunicação é muito importante. A forma como comunicamos. Eu, por exemplo, nas minhas formações, se eu pudesse, que é a minha forma de comunicar, era tudo prática, 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 prática. Mas sei perfeitamente que existem personalidades diferentes que dão muito valor à parte mais teórica, mais técnica, aos estudos científicos por trás da prática. Então eu coloco, não porque seja aquilo que eu gosto mais, mas porque compreendo que desta forma eu vou chegar a mais pessoas. A minha mensagem vai chegar a mais pessoas. Então eu adapto a minha comunicação com esse objetivo. Então, aqui podem ver um relatório do Fórum Económico Mundial, o top 10 de competências profissionais para termos sucesso no nosso trabalho. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, que é, este PowerPoint nós vamos enviar, podemos enviar para toda a gente. Ok? Toda a gente tem ali o e-mail, ou não? Tem o e-mail? Ok. E vocês vão receber este PowerPoint, se quiserem apontar podem, mas não precisam porque vão receber. Isto em 2015, estas são, não sei se toda a gente lá atrás consegue ler ou não. Em primeiro, solução de problemas complexos. Segundo, relacionamento interpessoal. Terceiro, gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação, etc. A previsão para 2020 do relatório do Fórum Económico Mundial, reparem que inteligência emocional passa para 6º lugar, que não estava sequer no top 10. E mais, se nós repararmos na realidade, criatividade, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, análise e tomada de decisão, orientação para o serviço ou negociação, tem uma relação muito forte com a inteligência emocional. E, portanto, é cada vez mais importante. Recentemente, os profissionais, numa conferência de recursos humanos, profissionais de recursos humanos a nível nacional, diretores de recursos humanos, técnicos, etc., votaram qual é a principal competência que eles neste momento em Portugal consideram a mais importante no recrutamento. Inteligência emocional ficou em primeiro lugar. Temos aqui este estudo que diz que pessoas com elevada inteligência emocional ganham mais dinheiro em média, isto é um estudo nos Estados Unidos, ok? Em média mais $29 mil por ano em relação a pessoas com inteligência emocional mais reduzida. As empresas, as grandes empresas já perceberam a importância da inteligência emocional. Empresas a investir em programas de inteligência emocional, a Google, Coca-Cola, Microsoft, Johnson & Johnson, L'Oréal, Deloitte, BMW, FedEx, American Express e HP. Só alguns exemplos. Vamos ver agora 10 competências de inteligência emocional e o objetivo, e por isso é que demos algumas folhas, eu quero garantir que toda a gente tem folha e caneta. Se não tiverem, façam. Se não tiverem mesmo possibilidade, podem fazer no telemóvel. Okay? Se tiverem folha e caneta, é o ideal. Se não, podem fazer no telemóvel. O que é que vamos fazer aqui? Um teste de inteligência emocional. Ou seja, é uma autoavaliação. Vocês é que vão se autoavaliar para saber de 0 a 100 qual é a vossa classificação
nem de inteligência emocional. Atenção que é subjetivo, naturalmente. Não faz sentido compararem uns com os outros. O objetivo é olharem para dentro. Então vamos, aquilo que eu vou pedir é que vocês na folha ou no telemóvel coloquem a competência e depois a seguir eu vou explicar, ouçam primeiro a explicação da competência e depois é que dão a nota, porque se calhar podem estar a pensar que é uma coisa e pode ser outra. A nota que vão dar é de 0 a 10, naturalmente 0 é a competência, a vossa classificação naquela competência é 0, não acredito que haja ninguém com 0, todos nós temos um bocadinho, pelo menos, e 10 quer dizer que nem sequer precisam trabalhar mais, já está mesmo no máximo, também acho difícil. Então, de 0 a 10, primeira competência, autoconsciência emocional. É a capacidade, na autoconsciência emocional, podem escrever, é a capacidade de vocês perceberem as emoções que vocês têm o mais rápido possível. Emoções, sensações, os comportamentos que vocês têm, etc, etc. Porquê que a autoconsciência emocional é a competência mais importante na inteligência emocional? Porquê? Da mesma forma, se vocês querem gerir uma empresa, gerir um negócio, se não tiverem consciência do que se passa no negócio, não vão conseguir gerir nada. Aqui é a mesma coisa. Vocês querem gerir as vossas emoções, mas se não sabem quais são, se não sabem o que é que sentem numa determinada situação, como é que vão conseguir gerir? O primeiro ponto é ter a consciência de que emoções é que sentimos. É normal não termos uma consciência emocional muito elevada, nem qualquer uma das outras competências. Porquê? Porque não aprendemos na escola a lidar com as emoções. Aprendemos a linguagem da matemática, do inglês, da física, aprendemos essas linguagens todas, mas não aprendemos uma das linguagens mais importantes, que é a linguagem das emoções. Então, 0 a 10, na vossa opinião, colocam à frente. Sim. Temos consciência que as sentimos, os comportamentos que temos, de onde vêm, Sim. ou somos capazes de as controlar? Não. É só ter consciência disso tudo. Das emoções, de onde é que vem, se é triste, qual é o nome da emoção, porque é que eu senti aquela emoção, em que determinada situação é que eu senti, e mais. Quando vocês estão com ansiedade, por exemplo, o que é que sentem fisicamente? O que é que sentem? Podem dizer. Aumento da frequência cardíaca, mais. Pernas a tremer, há quem sinta dor de cabeça. É diferente, suor nas mãos. É diferente para cada um de nós. Ok? Isto significa que é muito importante percebermos como é que se manifesta no corpo. Estudos científicos, vou pedir a vossa atenção, estudos científicos foram feitos que eles comprovaram que antes de nós termos consciência, mesmo o ser humano mais consciente, autoconsciente no planeta, não consegue ter primeiro consciência do que a manifestação do corpo. Ou seja, primeiro começamos, por exemplo, a suar nas mãos, ou começamos a ter a frequência cardíaca mais acelerada, e só depois, dependendo depois de pessoa para pessoa, é que nós temos a consciência que estamos com ansiedade, com raiva, irritados, etc. Ok? Portanto, quanto mais cedo, e isso treina-se também, tivermos a consciência de uma determinada emoção, melhor conseguimos gerir. Porquê? Porque quando a emoção, a intensidade da emoção está lá em cima, a parte cognitiva está cá em baixo, entre aspas, naturalmente. Portanto, é como se desligasse. Portanto, a intensidade da emoção lá em cima e, por exemplo, na raiva. Se a intensidade da raiva for muito alta, não vale a pena irmos lá e dizer assim, tem calma. Vocês sabem que não funciona. E há pessoas que dizem assim, mas pensa naquilo que vais fazer. Não pensa nada. Porque a parte cognitiva está, entre aspas, desligada. Então temos que trabalhar a respiração. Temos que trabalhar a parte fisiológica primeiro, acalmar a pessoa primeiro e depois é que vamos para a parte cognitiva. Já colocaram todos 0 a 10? Sim. Claro. Tem a ver com algo que referias que é no ensino ainda não ser abordado em termos curriculares este tipo de linguagem. Sim. Estando na área, é uma opinião sua, é isso que eu quero ouvir, estando nesta área e com o currículo que tem, consegue perspectivar que isso possa acontecer no futuro relativamente próximo? Sim, já começa a mudar. Neste momento existe já, aliás, eu sou certificado nesse programa, que é o programa MQ da Manuela Queiroz,
que é uma das maiores especialistas a nível nacional de inteligência emocional. E esse programa MQ é um programa extracurricular que as escolas podem aderir para as crianças e jovens treinarem a inteligência emocional. É um programa de vários meses, onde as crianças vão lá como atividade extracurricular. Portanto, isso é apenas uma gota d'água, digamos assim, mas a verdade é que já começa a haver essa diferença de mentalidades. Existem alguns partidos políticos, não vale a pena dizer quais, que já têm no programa a inclusão de ferramentas como o Mindfulness, por exemplo, nas escolas para os jovens. Portanto, é algo que era impensável há 5, 10 anos atrás. Portanto, já está a começar a mudar. Não tenho dúvidas que vai ser inteligência emocional ou algo similar, trabalhar emoções, competências comportamentais, vai fazer parte neste caso, vai ser uma disciplina, podemos dizer assim. Agora, se é daqui a 2, 5, 10 ou 15, não sei, mas que vai fazer, vai. Porque já começa a mudar a mentalidade. Okay? Claro. Então, vamos à segunda. Autocontrole emocional. Isto aqui é um bocadinho mais fácil de perceber. A capacidade de nós controlarmos os impulsos, de controlarmos as nossas ações quando queremos controlar. E então podem dar a nota de 0 a 10. Aqui já não é só consciência, já é mesmo gestão. Já eu consigo realmente, de forma consciente, evitar aquele comportamento que é prejudicial para mim, ou não, sempre eu sou refém totalmente das minhas emoções. 0 a 10, já puseram? Ok. 3, tolerância ao stress. Quem é que sente stress habitualmente aqui? Mão no ar. Stress. Ok? Acho que há mais pessoas do que puseram a mão no ar. Primeiro ponto, é normal sentir stress. A questão é quando o stress é demasiado e impede o vosso habitual, as vossas ações, aí sim passa a ser prejudicial. 0 a 10, já colocaram? Ok. Número 4, flexibilidade / adaptabilidade. É a capacidade de nos adaptarmos às situações, à mudança. Muitas vezes a mudança é imposta, nós conseguimos adaptar facilmente ou não? Lá já estão a mudar isto outra vez. E é um sacrifício essa mudança ou não? Ou mudam? 0 a 10. Número 5. Resiliência, a capacidade de, quando vamos abaixo, quando estamos um pouco mais em baixo, voltarmos não só para o ponto onde estávamos, mas ainda mais fortes. Portanto, de conseguirmos, mesmo perante as dificuldades, conseguirmos ser resilientes e continuarmos a lutar por aquilo que é importante para nós. 0 a 10, já puseram? Número 6, a capacidade de criar empatia com os outros. Criar empatia com os outros. Agora tenho uma pergunta, uma curiosidade para vocês. Vocês acham que já foram feitos estudos científicos nesta área? Portanto, eu tenho uma resposta para vocês. Vocês acham que são os homens ou as mulheres que são emocionalmente mais inteligentes? Quem é que acha que são os homens? Quem é que acha que são as mulheres? Quem é que acha que é igual? Ok, então, conclusão. Agora é que vamos saber. Agora é que vamos saber se são os homens ou as mulheres que são emocionalmente mais inteligentes. A conclusão, eles chegaram à conclusão que, conforme cada uma destas competências, os homens e as mulheres uns têm mais, por exemplo, a capacidade de gerar empatia, as mulheres tiveram uma melhor classificação. Mas, no geral, é quase igual. Ou seja, não há uma diferença. No geral, acabamos por balançar, por se complementar. E isso é uma excelente notícia, obviamente. Por exemplo, os homens tiveram uma melhor capacidade de tolerância ao stress. As mulheres, maior capacidade de criar empatia. Entre outros, mas no geral, quando juntarmos tudo, mais ou menos igual, sim. Empatia, ok. Então, vou pedir a vossa atenção para explicar então o que é empatia. Empatia é a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós conseguirmos olhar, alguém vem-nos falar e dizer, olha, estou com esta dificuldade. É a capacidade de compreendermos porque é que a outra pessoa está triste, por exemplo. Ou irritada, ou com raiva. Porque isso ajuda-nos a aproximar da outra pessoa.
E aquilo que nós vamos dizer a seguir é muito importante para criar essa empatia. Então, de 0 a 10, podem colocar, se não colocaram ainda. Número 7, assertividade. Assertividade é a capacidade de comunicarmos, naturalmente, faça a redundância, de forma assertiva. O que é que isso significa? Nem é uma comunicação agressiva, nem é uma comunicação passiva. É dizermos as coisas como são. Às vezes dizer as coisas como são é confundido com agressividade. Atenção! Mas muitas vezes é confundido com agressividade, e vamos ver mais à frente, porque muitas vezes nós estamos a fazer julgamentos. E fazer julgamentos não é assertividade. Assertividade é dizer as coisas como são, mas não é na nossa opinião. Okay? E não vou entrar muito nisso porque vamos ver uma ferramenta que trabalha a assertividade também. Então, de 0 a 10, qual é a vossa capacidade de serem assertivos? Número 8, trabalho em equipa. Qual é a vossa capacidade de trabalhar em equipa? Vocês de certeza que trabalham bastante em equipa e na vossa vida vão trabalhar muitas vezes em equipa também. 0 a 10. Número 9, resolução de conflitos. Normalmente em equipa surgem muitos conflitos com os outros. A capacidade de resolver os conflitos. A capacidade de lidar com os conflitos. Será que quando há um conflito vocês fogem? Ou quando há um conflito vocês são tão agressivos que não resolvem conflito nenhum? É um pouco lá no meio, é um pouco de assertividade também. Conseguem resolver o conflito da melhor forma ou não? De 0 a 10. E finalmente, de uma forma mais geral, a capacidade de liderar, de liderança de um determinado grupo. Atenção que liderança, não precisamos de ser o chefe de uma equipa ou o líder de uma equipa. Lá, por exemplo, um pai ou uma mãe são líderes, vocês são líderes da vossa própria vida quando lidam com outros. Ou seja, a liderança é um conceito muito mais abrangente. Não só aquela liderança que nós conhecemos do chefe da equipa ou líder da equipa ou do treinador. Então, agora o que eu quero é que vocês façam a soma e vejam de 0 a 100 qual é a vossa classificação. O mais importante é serem sinceros com vocês próprios. Não vale a pena pôr uma classificação muito alta, porque não vos vai servir de nada. Aqui o objetivo é refletirem, pensarem sobre as vossas competências. Pessoal na calculadora agora. Atenção que eu sei que não vale a pena eu dizer para não compararem, que vocês vão comparar, não é? Aquilo que eu acho importante dizer é que o facto de alguém ter, por exemplo, 60 e a outra pessoa ter 40, não significa que a pessoa que tem 60 tem mais inteligência emocional do que a que tem 40. Pode ser simplesmente o critério, a própria pessoa pode ter uma ideia diferente do que é a realidade. Há pessoas mais exigentes que outras. E que pessoas mais exigentes nunca põem 9 ou 10. E depois, se calhar, é muito boa, mas põe um 7, por exemplo. Ok, quem é que quer partilhar o valor? Sim. 63, mais? 60? 64? 79? 70? Ok. Alguém acima dos 90? Nós temos uma coisa na nossa sociedade que é, temos medo de nos evidenciar como muito bons. E por isso é que eu gosto da atitude do Cristiano Ronaldo. Ele não tem medo de dizer eu sou bom. Se nós somos, qual é o problema? Não é? Isto é uma questão cultural. E tenho a certeza que existem pessoas aqui na sala que têm mais que 90, mas ninguém mais levantou o braço. Quem é que tem menos de 50? Depois também há o outro lado, não é? Ninguém quer dizer, não, eu tenho pouco. Então, primeiro ponto. Vocês têm informação valiosa, que são aquelas competências em que vocês são mais fortes. Quais é que são mais fortes? Que deu? Competências mais fortes. Autocontrole, empatia, autoconsciência. Ok. Bem, isto parece que estamos a rezar agora, este burburinho.
Ok, vou pedir agora a vossa atenção, que isto que eu vou dizer agora é muito importante. Aliás, é o mais importante e é a conclusão desta parte, antes de avançarmos para o próximo. Vou pedir agora o silêncio. Shhh. Obrigado. Então, o que é que vocês fazem agora com essa informação? Primeiro ponto, vocês têm aí 2, 3 competências que são as mais fortes. Excelente. E têm 2 ou 3 que são as mais fracas. Nós vivemos numa sociedade que nos diz assim: ok, agora se queres ser bom, trabalha aquelas mais fracas. Mas não é o ideal. Vou-vos dar um exemplo. O Cristiano Ronaldo, qual é a posição do Cristiano Ronaldo no campo? É avançado. Quais são as competências principais, os pontos fortes do Ronaldo? É o remate, a finalização, o cabeceamento, a desmarcação, o salto. Essas são as competências principais. Quais é que são as competências mais fracas no campo do Ronaldo? Defesa. Vocês acham que o Ronaldo trabalha muito a defesa? Não. Se vocês querem ser muito bons a alguma coisa, não trabalhem aquilo que é o vosso pior. Trabalhem principalmente, não quer dizer que não tenham de trabalhar, mas trabalhem principalmente as vossas forças. Porque aí não vão ser bons, vão ser excepcionais. Para além de que é muito mais fácil trabalharmos aquilo que nós já somos bons do que trabalhar as nossas fraquezas. Agora a questão é, a próxima reflexão é olharem para essas competências e dizerem assim: é olharem para essas competências e dizerem assim: para aquilo que eu quero fazer na minha vida, no meu trabalho, quais é que são as competências mais importantes? E se calhar há lá uma competência que é mais fraca, mas aí já é mais importante trabalhar, porque se é uma competência importante para vocês terem muito sucesso nesse trabalho, então trabalhem essa. Mas só nesse caso. De resto, trabalhem aquelas que são mais fortes e que precisam para o vosso trabalho também. Okay? Como é que se trabalha? Isso agora é outra. Uma das coisas que vocês podem fazer é tirar informações de inteligência emocional. Existem cada vez mais formações. Podem ler livros de inteligência emocional e começarem a aplicar. A diferença entre quem melhora a sua inteligência emocional ou não é quem passa à ação. A ação é tudo. Não tem que ser perfeito, mas comecem hoje. Podem começar hoje e amanhã com as ferramentas que vão aprender aqui. Esta 11ª não consta oficialmente das competências da inteligência emocional, mas é muito importante. Cada vez mais, os líderes do futuro são líderes que trabalham a vulnerabilidade. Porquê? Porque um líder, um pai de família, uma mãe de família, seja o que for, que é vulnerável, ou seja, não tem medo de assumir os seus erros, é alguém que está a comunicar à sua equipa que eles também podem assumir os seus erros, que não há problema nenhum. E a verdade é que nós somos seres humanos, nós todos erramos. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas escondem, mentem. Porquê? Porque têm medo de ser julgados. Eu vou-vos contar uma história rapidamente. Eu entrei para o Instituto Superior Técnico quando tinha cerca de 19 anos. E eu não fazia ideia qual era o curso que eu queria. No fundo, eu acho que não tinha maturidade para escolher o curso. E então, naquele momento, eu entrei para o técnico, o meu pai e toda a minha família ficaram muito felizes, porque é uma das maiores faculdades do país, tem grande prestígio, e eu não fazia ideia se eu gostava ou não, mas resolvi experimentar porque eu não sabia o que é que queria, no fundo. E no final do primeiro ano, ou durante o primeiro ano, eu percebi que eu não gostava nada daquilo. De resto, passou o ano inteiro. Sabem quantas cadeiras é que eu fiz? 0. Um ano inteiro, fiz 0. Quando cheguei, no final do primeiro ano, o meu pai perguntou-me: então, está a correr bem? Passaste para o segundo ano? E eu, naquele momento, não consegui assumir os meus erros. E menti. Eu disse ao meu pai: sim, está a correr bem, e estou já no segundo ano. Só que às vezes uma pequena mentira transforma-se numa bola de neve. E o que aconteceu foi que, passado 3 anos e meio, o meu pai e toda a minha família achavam que eu estava no 3º ano do Instituto Superior Técnico e eu estava ainda no primeiro, com 5 ou 6 cadeiras feitas. E houve um dia que o meu pai veio ter comigo ao meu quarto e disse:
não sei se ele teve algum feeling, não sei. E ele disse, olha, amanhã traz-me o relatório das notas todas destes 3 anos, por favor. E eu naquele momento comecei a chorar e admiti e disse que no fundo tinha mentido e que estava no primeiro ano e não no terceiro. E foi uma grande desilusão para a minha família, para o meu pai, mas o mais incrível é que mesmo assim eles apoiaram. E aquilo que me disse foi que eu podia ter sido verdadeiro logo no início. Porque se eles me apoiaram depois de eu mentir durante 3 anos e tal, imaginem se eu tivesse dito na verdade que eu não gostava no início. Então, é muito importante nós trabalharmos a vulnerabilidade. Eu, quando estou aqui em palco, eu sei que se eu chegar aqui e disser eu sou o maior, eu é que sei, vocês não percebem nada disto, vocês vão pensar consciente ou inconscientemente, mas quem é este que vem aqui me dizer, ok? Quando nós admitimos os nossos erros, nós enviamos mensagens aos outros de que vocês podem admitir que eu não vos vou julgar. E isso é criar empatia. Isso é relacionarmos melhor com os outros. Todos somos seres humanos e, infelizmente, vivemos numa sociedade que ainda condena dizermos a verdade, dizermos as coisas como são. Ainda temos a crença de que se falharmos somos fracos. Quando, na verdade, eu falhei, a partir do momento, depois da noite do karaoke, quando comecei a enfrentar a minha tempestade, falhei muito mais do que antes. Porquê? Porque comecei a arriscar. Sofri muito mais do que antes, mas também vivi muito mais do que antes. Eu dou formação, já vai em 12 países diferentes. Eu no próximo domingo vou para o Bahrein, nos Emirados, no Médio Oriente. Em dezembro vou para o Oman, já estive no Dubai, Emirados Árabes Unidos, e é um povo fantástico. E às vezes julgamos pelo que vemos na televisão, mas se formos lá, vemos que aquilo que vemos na televisão são exceções. Okay? Apesar de, atenção, tem uma cultura muito diferente da nossa. Mas também isso está a começar a mudar. Então, vulnerabilidade é a 11ª competência. Estas são as competências 10 principais. Existem outras. Eu escolhi estas 10 como principais. Esta é uma conclusão, um estudo da Universidade de Yale, que tem um centro de inteligência emocional fantástico. As competências relacionadas com a inteligência emocional podem ser aprendidas e desenvolvidas. Yale University. Então, sem pensar muito, qual é a emoção que estão neste momento a sentir? Rápido. Podem mandar para o ar. Satisfação. Alegria. Mais. Não percebi. Curiosidade. Ok. Sabem o que é mais incrível? É que vocês tiveram alguma dificuldade em chegar à emoção exata? Ou veio logo à cabeça? Habitualmente, não vem logo à cabeça. Temos alguma dificuldade em perceber. E a que vem à cabeça é alegre, triste ou com raiva. Sabem quantas emoções existem? Conclusão da Universidade de Yale. Vê se alguém acerta. Quantas emoções existem no total? Muitas, está certo. 181. Mais. Quem é que acha que são mais de 200? Quem é que acha que são mais de 1000? São 2100 e tal emoções. São mais de 2000 emoções que existem. No entanto, quando vos perguntam como é que vocês se sentem, o que é que nós dizemos? Alegres, tristes, frustrados, com raiva. Nós não temos literacia emocional. E é normal, porque não nos ensinaram na escola. Okay? Mas é muito importante trabalhar. Aliás, um dos pontos uma das ferramentas é, quando nós estamos com raiva, por exemplo, para acalmar a raiva, está cientificamente comprovado que basta dizer assim: eu estou a sentir-me com raiva neste momento. Só isto já acalma a intensidade. Não é com este tom de voz, não é com este tom de voz. Mas o pensamento cá dentro, exatamente, mas o pensamento de algo interno, nós simplesmente dar nome à emoção já acalma um pouco, um bocadinho, não é? Não é tudo. Claro. Aliás, ajuda a libertar a emoção.
Já vamos ver a seguir também. Sim. Atenção, vamos precisar agora de silêncio para ouvirmos. Há diferença entre emoções e sentimentos? Ok, boa. Diferença entre emoções e sentimentos. Excelente pergunta. Emoção é algo que acontece em milésimos de segundo. Alguns segundos no máximo. Por exemplo, eu vou passear com a minha irmã. Vou passear com a minha irmã e de repente aparece uma cobra. O que é que eu sinto? Medo. Posso ter uma reação automática e fujo. Chego aqui ao fundo e digo assim, a minha irmã. Então eu posso começar a pensar, aí eu sou mesmo mau irmão. Quer dizer, vi a cobra, em vez de agarrar a minha irmã, vim-me embora. Então, o que é que eu posso sentir? Frustração, tristeza, culpa. Ok? Ali aquele medo automático é uma emoção. Aquilo que eu sinto aqui, porque já envolve a parte cognitiva, já é um sentimento. Portanto, a partir do momento que passa para a parte consciente, a emoção passa a ser um sentimento. Okay? Mas no fundo é a mesma coisa. Aqui vou chamar sempre emoção para facilitar. E assim, de forma isolada ou pode haver uma miscelânea de emoções? Pode, claro. Na maior parte das vezes sentimos várias emoções ao mesmo tempo. Exatamente. Mas ainda mais, às vezes temos dificuldade em dizer uma, quanto mais todas. Né? E depois ainda há as chamadas meta-emoções. As meta-emoções são aquelas emoções que eu costumo dizer que são as piores. Que é, eu estou estressado. Então eu estou frustrado porque estou estressado. Eu estou triste porque estou estressado. Essas são as piores. Não é o stress. É a emoção que eu sinto a seguir porque estou com stress. Ou seja, não há emoções positivas e negativas. Todas as emoções são positivas. O que pode ser negativo é a forma como lidamos com as emoções. Então, a Universidade de Yale criou esta ferramenta, chama-se Mood Meter. E é muito simples, é utilizado em adultos, nas escolas com crianças, porque é muito simples, mas muito poderoso. Eu costumo dizer que o mais simples é o que funciona. Se eu vos der aqui uma coisa muito complicada, vocês não vão utilizar. Então, eixo do X é o nosso nível de satisfação num determinado momento, que vai de menos 5 até 5. E no eixo do Y, menos 5 até 5 é o nível de energia no nosso corpo. Não é movimento, é energia cá dentro. Eu posso estar com raiva parado, mas cá dentro estou a fervilhar de energia. Então, neste momento, eu quero que vocês façam agora. Neste momento, se vocês estiverem no menos 5 de satisfação, quer dizer que é um dos piores dias da vossa vida, basicamente. Se estiverem no mais 5, vocês estão a adorar e está a ser fantástico. Na energia, se estiverem com menos 5, estão quase a adormecer. Se estiverem com mais 5, estão com tanta energia no vosso corpo que aquilo que vos apetece é vir aqui para a frente e começar uma aula de zumba. Ok? Então, primeiro, vamos começar com a satisfação. Na horizontal. De menos 5 a mais 5. Quanto é que tem, mais ou menos, agora? Nível de satisfação. Não é na vida, é neste momento. Mais 4. Mais 3. Ok. Agora o nível de energia. De menos 5 a 5. Mais 2, mais. Aí atrás, não estou a ouvir. Energia, de menos 5 a 5. Menos 5, ok. Está aqui alguém quase a adormecer. O que é que vão fazer agora? Têm os dois números, vão cruzar. Portanto, se a satisfação é mais 3 e a energia é mais 2, quer dizer que estão aqui, no amarelo. Se a satisfação é mais 3 e a satisfação é mais 3 e a energia é menos 2, estão aqui no verde. Ou podem estar no azul ou no vermelho. Já perceberam onde é que estão? Então, quem é que está no amarelo? Quem é que está no verde? Quem é que está no azul? Quem é que está no vermelho? Ninguém no vermelho? Ali, uma pessoa no vermelho. Ok. Então agora a questão é, para cada uma das tarefas do nosso dia-a-dia, nós temos um estado emocional ideal. Quando nós vamos adormecer, por exemplo, qual é o melhor quadrante para estar, para adormecer? O que é que vocês acham? Nós para adormecer precisamos de energia alta ou baixa? Baixa, ok? Portanto, a energia ou é o azul ou é o verde. Agora, qual é o ideal para adormecer? É estarmos satisfeitos. Atenção que isto pode variar de pessoa para pessoa.
Não é universal, mas há uma tendência, ok? Portanto, o verde será o ideal. Agora a questão é, vocês costumam ter dificuldade em adormecer ou não? Sim. Para quem tem dificuldade em adormecer, tem que pensar o quê? Atenção, atenção. Isto normalmente acontece quando é um tema interessante, o que é bom, né? Então, quando vocês têm dificuldade em adormecer, quer dizer que não estão no estado emocional ideal para adormecer. Então têm que fazer determinadas coisas para se colocarem nesse estado emocional, que é principalmente energia baixa. Então, primeiro ponto, se vocês estão ao telemóvel, no tablet, até ali meia hora antes de dormir, isso vai influenciar a qualidade do vosso sono. O que é que normalmente vos acalma? Antes de dormir, por exemplo, relaxa. Ouvir música relaxante. Relaxante para vocês. Há pessoas que relaxam com heavy metal, ok? Respirar, praticar meditação, mindfulness, ler um livro. A parte da tecnologia, eu sei que é difícil hoje em dia, mas devemos eliminar meia hora a uma hora antes de dormir. Atenção, atenção. Então, estas são algumas das emoções em cada um dos quadrantes. Euforia, excitação, alegria, satisfação, tranquilidade, serenidade, angústia, tristeza e apatia, fúria, raiva e irritação. Agora vamos ver quais são alguns dos benefícios de estar em cada um dos quadrantes. No vermelho, serve para argumentação, persuasão, competição, coragem para defender os nossos direitos, energia para lutar contra injustiças e promover causas. Vocês, não sei se alguma vez ouviram o discurso, ou se já ouviram falar do discurso do Martin Luther King. I have a dream. Vocês acham que ele estava em que quadrante? Durante o discurso? Ele estava no vermelho, exatamente, estava no vermelho. I have a dream. Então, para lutar contra injustiças, normalmente precisamos estar aqui no vermelho. Imaginem ele a fazer o discurso aqui no verde, sem energia nenhuma. Não ia funcionar, ok? Não ia funcionar. E aqui o azul? Vocês acham que estar no azul, normalmente dizem assim, estar tristes não serve para nada. Estar no azul pode servir para quê? Introspeção. Para dormir? Para introspeção, mais. Vocês conhecem aquele programa que dava que era o Got Talent? Ok. No Got Talent tinha 4 jurados. Um deles era o Pedro Tochas e o outro era o Manuel Moura dos Santos. Onde é que vocês acham aqui nos quadrantes que normalmente está o Pedro Tochas? No amarelo, ok? Agora outra coisa que é o nosso estado emocional influencia a forma como vemos o mundo. Quer dizer que quando nós estamos no amarelo e estamos alta energia, muito satisfeitos, parece que tudo corre melhor. Só vemos as coisas boas. E quando estamos no azul, parece que vemos os erros todos. Então, Manuel Moura dos Santos, no Got Talent, tem que quadrante, normalmente? No azul. De baixa energia com aquela cara de insatisfação, não é? Então, o azul serve para análise crítica e detalhada, detecção de falhas ou erros, prevenção de problemas futuros, trabalhos de edição, tarefas de alta concentração, favorece a criação de empatia. Quando alguém vem ter connosco e está triste, se nós estivermos ali aos saltos, não vamos criar empatia nenhuma. Temos que nos aproximar. Mas atenção, se alguém está aqui no menos 5, portanto tem apatia completa, se nós formos para a apatia completa, somos arrastados, também não vamos ajudar a pessoa. Aproximamos, mas não vamos lá ter em termos de... Normalmente os extremos não são positivos, portanto é bom estarmos no azul, mas não aqui em baixo. Aqui em baixo não conseguimos corrigir testes nem analisar nada. Okay? No verde é bom para quê? Para dormir, exatamente. Para estudar, concentração e produtividade, reflexão e tomada de decisões, encontrar consensos, para meditar, para trabalhar em equipa. No amarelo, para criar ideias criativas, brainstorming, imaginação e criatividade, soluções criativas para problemas, tarefas com energia e motivação, atividades de grupo e sonhar. Normalmente estamos no amarelo. Sim. Vamos ouvir a pergunta? Se formos pelo seríamos ali que o facto da concentração, a produtividade, está e nível de satisfação,
Sim. Nós não podemos estar, não há possibilidade, muitas vezes, no caso de autossuficiência e o legislativo, não posso estar concentrado na mesma. Sim, 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 sim. Trabalhar em equipa até. Claro, claro, claro. Por exemplo, acho que uma opinião até, acho que podemos estar a trabalhar em equipa. Sim. Isso é uma excelente pergunta. Porquê? Porque isto são tendências, mas todos nós somos diferentes. Para algumas pessoas, o ideal é estudar aqui no verde, para outras tem que ter uma energia mais alta. Okay? Isto é uma tendência do ser humano, mas não é igual para toda a gente. Por isso é que não basta comprarem um livro, leem e aplicam. Têm que olhar para dentro. Por isso é que a autoconsciência emocional é muito, muito importante para poderem aplicar. Existe uma aplicação, a aplicação do Mood Meter, infelizmente não é gratuita, custa cerca de €1 ou $1 mais ou menos, mas é muito, muito interessante porque vocês podem trabalhar a vossa inteligência emocional em qualquer momento. Muito bem. Só ver aqui as horas. Supostamente terminamos 4h40, 4h45, é isso? Nós vamos falar agora de uma ferramenta. Eu vou pedir a vossa atenção. Vou pedir silêncio agora. Ok, vou pedir agora silêncio. Obrigado. Nós vamos falar agora de uma ferramenta de comunicação chamada comunicação não violenta. E esta comunicação é das ferramentas mais poderosas em termos de comunicação. Eu ensino esta ferramenta em todo o mundo, em todos os países onde eu vou. E eu estive há pouco tempo no Médio Oriente e eles simplesmente adoraram. Estive num evento onde estava o Ministro do Trabalho do Bahrein, onde veio um dos participantes falar comigo no final e disse-me: eu já utilizo a comunicação não violenta, só que não sabia que tinha este nome, mas é dessa forma que eu o comunico. E eu perguntei-lhe o que é que ele fazia, e ele trabalha com os governos de quase todo o mundo. Vou pedir agora o silêncio, por favor. Ok. Pedir a vossa atenção. Ele trabalha com governos de todo o mundo. E eu perguntei assim: ok, mas este tipo de comunicação é uma comunicação em que nós expressamos as nossas emoções. O senhor expressa as suas emoções quando fala com os governos, primeiro-ministros? E claro que sim. E funciona, disse-me ele. Eu, que já aplico isto na minha vida e nas minhas formações, sabia já do potencial, eu próprio fiquei surpreendido, porque pensei que na área da parte de governo mais formal não entravam emoções, mas enganam-se. Emoções é algo universal, todos sentimos. E a verdade é que quando nós comunicamos emoções e necessidades, conseguimos alcançar muito mais aquilo que nós queremos. Vou-vos dar um exemplo muito simples, mas que exemplifica a importância de partilharmos aquilo que é importante para nós. Eu estou na fila da farmácia. Imaginem que vocês estão na fila da farmácia e de repente vem uma pessoa e simplesmente passa à vossa frente e não diz nada. O que é que vocês dizem à senhora ou ao senhor? A fila é lá atrás, ok? Porque para vocês é importante a justiça, não é? Não é por causa dos 5 minutos a mais, não é por isso, mas é importante que haja justiça. Falta de respeito. Justiça, respeito são necessidades. Agora imaginem que a mesma senhora que passou à vossa frente, atenção, imaginem que a mesma senhora que passou à vossa frente chega e diz: olha, peço desculpa, posso passar à sua frente? Eu tenho o meu filho doente em casa, estou muito angustiada, estou muito frustrada, porque pode-me deixar passar à frente. O que é que vocês faziam? Ok? Então, o que é que mudou? O que mudou é que na segunda versão ela falou em emoções, o que é que estava a sentir e quais eram as necessidades, porque é que se precisava daquilo. E nós vivemos numa sociedade em que normalmente é: olha, faz aquilo, ou faz aquilo, olha, quero que faças isto. Ou há uma exigência e não pedido. E não comunicamos porque é que é importante para nós. E não comunicamos quando alguém nos faz alguma coisa, ou não dizemos nada, ou não sabemos dizer, ou julgamos a outra pessoa. Vivemos numa sociedade de julgamento. A comunicação não violenta ensina-nos não só a partilhar as nossas emoções e necessidades, mas a não julgar os outros. A falarmos com factos. E a questão é, às vezes, não é assim tão fácil perceber o que é um facto e o que é uma necessidade. O que é uma avaliação. Okay? Uma observação que é um facto ou uma avaliação, um julgamento. Mas vamos ver agora. Então, os 4 pilares da comunicação não violenta são
Este é o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta. Observações, falar com observações e factos, e não julgamentos. Já vamos ver exemplos. Comunicar as nossas emoções, aquilo que nós sentimos. Comunicar aquilo que precisamos. Falámos agora de justiça, respeito, são necessidades que todos nós precisamos. E fazer pedidos e não exigências. E vou-vos dar um exemplo. Eu cheguei, a última viagem ao Médio Oriente, eu cheguei lá e tinha feito uma viagem longa, obviamente, desde Lisboa até lá, e estava muito cansado. Eu cheguei às 8 da manhã ao hotel e só tinha quarto às 2 da tarde. E não tinha dormido nada no avião e ia dar uma formação nesse mesmo dia. Eu precisava descansar. E eu cheguei lá e perguntei, então, mas pode-me arranjar, será que há outro quarto que me possa arranjar? Eu disse, não, está tudo esgotado no hotel. E eu pensei, pronto, eu aqui neste sofá não vou conseguir dormir, são 8 da manhã, 9, 10, 11, 12, 13, vou estar aqui 6 horas à espera, não vou conseguir dormir aqui, vou dar uma volta. Andei durante 1 hora, fiquei mais cansado ainda e voltei, bem, vou ter que ir lá ao sofá, dormir lá no sofá porque já não aguento, como é que eu vou dar a formação? Depois pensei assim, eu aplico, eu ensino comunicação não violenta, então deixa-me cá aplicar. Voltei novamente ao balcão e disse, olha, eu vim no avião, vim de Lisboa, tive X horas no avião e estou-me a sentir muito cansado, estou frustrado que tenho uma formação hoje, gostava mesmo, nem que seja um quarto, uma cama, qualquer coisa que me arranje aí e, por favor, só para eu poder descansar. E ele disse assim, olha, quartos iguais ao seu, está tudo esgotado, mas temos um quarto VIP lá em cima, no último andar, que ainda não está ocupado e vamos lhe dar esse quarto e pode ficar nesse quarto. Okay? Qual é que foi a diferença? Mais uma vez, eu disse quais eram as minhas emoções e as minhas necessidades. É tão fácil quanto isso. Agora a questão, funciona sempre? Não, não há nada que funcione sempre. Mas aumenta muito a probabilidade de funcionar. Okay? Então vamos ver, vamos fazer aqui uma espécie de um jogo. Aquilo que nós vamos fazer aqui, atenção. Aquilo que nós vamos... Aquilo que nós vamos fazer aqui é uma prática que eu apliquei no... Vou pedir mesmo silêncio agora, por favor. Muito obrigado. E eu sei perfeitamente que vocês estão a falar é sobre o tema, por isso eu não me importo. A questão é que é importante em determinados momentos haver silêncio. Aquilo que nós vamos fazer aqui é uma prática que é... Vocês vão escrever, por isso é que também disse para terem folhas disponíveis. Se não tiverem uma folha, já sabem, telemóvel, vocês vão escrever um processo de comunicação não violenta. E vou-vos dizer, no Médio Oriente, a última vez que lá estive, estava uma rapariga da Tunísia na audiência e ela fez o exercício que vocês vão fazer agora. E ela no final veio falar comigo e disse, olha, Ricardo, eu fiz este exercício, no final ficam com uma frase de comunicação não violenta para aplicarem na vossa vida. E ela disse, o meu problema é que eu gostava de casar com o meu namorado, ele é da Tunísia, mas vive na Bélgica, e eu gostava de casar com ele, mas sempre que eu lhe falo de casamento, ele diz que não gosta da própria cerimónia, não se identifica com o casamento e não quer casar. E no final eu apliquei o exercício a isso e enviei um SMS com esse texto da comunicação não violenta para ele, para a Bélgica. E ele respondeu-me, ela mostrou-me um SMS. E basicamente o que ele respondeu foi, eu não fazia ideia que era assim tão importante para ti casar. Claro que sim, claro que vamos casar. Ou seja, já estou a fazer casamenteiro no Médio Oriente. E o mais incrível, isto é estamos a falar de vida pessoal, não é? E vocês, está bem, mas nas empresas não funciona. Para além do exemplo que eu já vos dei, no dia seguinte é que eu dei uma formação para CEOs de topo, empresas que ganham milhões e milhões no Médio Oriente, recebi um e-mail a dizer gostei muito da comunicação não violenta, apliquei logo num problema sério que estava a ter com um dos sócios da empresa e a verdade é que já estamos a ter resultados bons quando apliquei esta ferramenta. Preciso que venha cá novamente ao Médio Oriente para dar uma formação à minha equipa só dessa ferramenta. Portanto, só para verem o quão potente é. Então vamos começar o exercício. É um jogo. Eu vou colocar aqui uma frase e eu quero que vocês me digam se a frase que está ali é uma observação, ou seja, um facto concreto, ou se é uma avaliação ou julgamento. Então, estão prontos?
Se for uma observação ao facto, dizem sim. Se for uma avaliação, dizem não, ao julgamento. A Maria trabalha demais. Sim, é uma observação ou não? Sim ou não? Estão divididos, estão divididos. Então, como é que nós podemos ver? Se eu perguntar a 100 pessoas diferentes, vocês acham que a Maria trabalha demais? Pode haver algumas pessoas que dizem que sim e outras vão dizer que não. Logo, não é uma observação. É a nossa interpretação da situação. Como é que nós podemos transformar esta frase em comunicação não violenta? Num facto, observação, sim. Visto que em vez de ter lá a dizer que trabalha demais, se tivesse um número concreto para deixar ela trabalhar. Exatamente. A Maria trabalha 10 horas por dia, ou 12 horas por dia. Isto, se for verdade, obviamente, é uma observação. Agora, porquê é que isto é importante? Vamos imaginar que eu sou amigo da Maria, ou sou um familiar da Maria, e quero chamar a atenção, eu acho que ela está a trabalhar mais, está-se a prejudicar. Okay? E eu também gostava de passar mais tempo com a Maria, por exemplo. Então eu quero chamar a atenção. Se eu chegar lá e disser assim, olha Maria, eu acho que tu trabalhas demais. Ela pode dizer assim, eu? E de repente já dá um passo atrás. Pode começar um conflito, ou ela pode começar a justificar-se, e não é isso que nós queremos. O que nós queremos com esta parte da observação é que ela ouça aquilo que nós temos para dizer. E quando nós... Quem é que gosta de se sentir julgado aqui? Não? Ninguém gosta de se sentir julgado. E quando alguém nos julga ou ataca de alguma forma, nós damos um passo atrás. E já estamos a pensar de que forma é que vamos reagir. E na comunicação não violenta, vamos retirar o julgamento. Dizemos só o que aconteceu. Factos. Então, se eu chegar e disser assim, olha Maria, tu tens chegado a casa por volta das 10 horas da noite. Ela vai dizer assim, sim, e então? Por exemplo. Ou seja, sim, e então? Mas está a ouvir, nós não estamos a julgar, só dissemos a verdade. Maria, tu estás a trabalhar 12 horas por dia. E ela, sim, e então? Ok, isso nós queremos. A observação só serve para a pessoa nos continuar a ouvir e não se sentir julgada, porque o mais importante vem a seguir. Então, próxima frase, se é uma observação ou não. Portanto, aqui não, obviamente. O João insultou a Ana, sim ou não? É uma observação ou não? O que é que vocês acham? É subjetivo, não é? A própria Ana pode dizer assim, eu não me senti insultada. Ok? Eu não me senti... Como é que podemos transformar esta frase em comunicação não violenta? O que é que vocês acham? Como é que podemos transformar? Dizer o que é que foi... Por exemplo, o João disse à Ana que ela era estúpida. Ok? Isto, se ele foi o que ele disse, isto é comunicação não violenta, é um facto. Então quando eu vou falar com o João, vamos imaginar que eu sou o líder de uma equipa e na reunião o João chamou estúpida a Ana. E eu achei que não era próprio, não é? Para dizer numa reunião, ou dizer em geral. Então se eu chegar ao pé do João e disser assim, olha João, no outro dia na reunião insultaste a Ana, ele vai dizer, eu insultei a Ana? Eu só disse que ela era estúpida, e é estúpida. Ele pode dizer isto, e de repente estamos ali num conflito, ok? Agora, se eu disser, olha João, no outro dia quando estávamos na reunião, tu disseste à Ana que ela era estúpida. E ele pode dizer, sim, depois disse, ok? Mas já não se sente julgado, eu só disse exatamente o que ele disse. E é isso que nós queremos. Então, o André deixou os sapatos na sala, sim ou não? Sim, ok? É concreto. Muito bem, então o que é que eu quero agora? Esta é a parte mais importante, que é, agora vocês vão aplicar na vossa vida. Eu quero que vocês pensem numa pessoa que fez ou costuma fazer algo que vocês não gostam. Pode ser um amigo, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um colega, pode ser um irmão, uma irmã. Há alguém na vossa vida, todos nós temos, que faz alguma coisa que nós não gostamos e nós gostávamos que essa pessoa mudasse o comportamento. Se calhar já tentámos, mas a pessoa não muda, ou então nunca tentámos. Então pensem nessa situação e aquilo que eu quero que vocês escrevam, vou-vos dar 30 segundos, 1 minuto no máximo, e eu vou-vos dar, para ser mais fácil, aquilo que vocês vão escrever, para evitar que sejam julgamentos. Se vocês escreverem assim, olha, tu és desarrumado, é um julgamento. Mas se vocês disseram,
olha, quando tu deixas a roupa em cima da cama, por exemplo, ou seja, isto é uma observação. Então, aquilo que vocês vão escrever é duas coisas. Quando tu fizeste isto, ou quando tu fazes isto, ou então quando disseste isto, ou quando dizes isto. Okay? Portanto, quando fazes isto, ou quando dizes isto, é isso que eu quero que vocês escrevam. Vou-vos dar 30 segundos, 1 minuto. Pensem naquilo que a outra pessoa faz, mas retirem o julgamento. Apenas a observação. Okay? 1 minuto e podem me chamar se tiverem dúvidas. É só o início, exatamente. É só observação. Não ponham o que é que sentem, o que é importante para vocês, nada. É só o que a outra pessoa fez. Quando tu disseste isto, ou quando tu fizeste isto. Ponto, vírgula, aliás, porque a frase depois continua. Quem é que quer partilhar uma observação que escreveram? Uma pessoa? Sim, vamos ouvir. Como é que chama? Margarida. Margarida está longe, portanto tem que haver silêncio para ouvirmos. Observação da Margarida. Ei, não ouço. Sim. Quando não limpaste a cozinha. Quando não limpaste a cozinha, ok? Quanto mais específico, melhor. Ou seja, ou quando não limpas a cozinha, ou naquele dia quando não limpaste a cozinha, algo do género, ok? Observação. Ok. Mais alguém? Sim. Vamos ouvir? Atenção, não ouço. Quando chegas a casa depois da meia-noite e bates a porta. Ok, excelente. Observação. Mais alguém quer partilhar? Sim. Vamos ouvir. Atenção. Sim. Ok. Quando estamos a falar de opiniões e não ouves até ao fim, sim. Como é que tu sabes que a pessoa não ouve até ao fim? O que é que ela faz? Qual é a reação? Não concordo, ok? Quando estamos a falar de opiniões e eu estou a falar, e enquanto eu estou ainda a falar, tu dizes logo, eu não concordo, esta é a observação. É muito mais específico. Ok? Mais uma pessoa e avançamos. Sim. Quando não mudas a frequência de cálculo. Quando? Eu não ouvi. Quando não mudas a frequência de cálculo. Ok. Agora estou curioso para ouvir o resto. E agora depois do resto da frase eu estou curioso para ouvir. Ok? Exato. Muito bem. Vou pedir a vossa atenção. Vamos agora à parte das emoções. Eu vou pôr ali uma emoção, vou pôr ali uma frase, e o que eu quero saber é se... Atenção. Eu quero saber é se está ali naquela frase a expressão de uma emoção sem qualquer tipo de julgamento. Okay? Então, eu sinto-me triste, sim ou não? Sim, ok? É a tristeza, a emoção da tristeza. Sinto-me rejeitado, sim ou não? Não, porquê é que será que aqui não? Porque quando eu digo sinto-me desapontado, atenção. Quando eu digo sinto-me desapontado, sinto-me rejeitado, sinto-me atacado, quando eu digo isto, aquilo que eu estou a dizer, a comunicar, é a minha interpretação da situação, não é a minha emoção. Agora a questão é, quando eu sinto-me rejeitado, portanto, quando eu acho que estou a ser rejeitado, qual é a emoção que eu sinto? É triste? É frustrado? Ok, é essa que eu vou comunicar. Não rejeitado. Porque quando eu digo sinto-me rejeitado, a outra pessoa, o que pode ouvir é tu rejeitaste. E aí eu estou a julgar a outra pessoa.
Sinto-me ansioso, sim ou não? Sim, ansiedade. Então, 30 segundos, vocês agora vão continuar a frase. Portanto, vocês colocaram, quando tu disseste ou quando tu fizeste isto, vírgula, eu senti-me e colocam a emoção que vocês sentiram. 30 segundos. Ok, podem mandar para o ar. Quais é que foram as emoções que colocaram? Triste, mais. Irritado, mais. Ok, diversas emoções. Vamos agora, na minha opinião, atenção, vamos agora para a parte mais importante da comunicação não violenta, que é o que é importante para nós, as nossas necessidades. O que é que são necessidades? Já falámos aqui, o respeito, a liberdade, o afeto, a atenção, está tudo arrumado, está tudo organizado, a paz, a liberdade, tudo isso são coisas importantes para nós e muitas vezes não sabemos comunicar. Então, vou pôr ali uma frase e vocês dizem-me se está uma necessidade ali colocada ou não. Disseste que fazias o que te pedi e não o fizeste, sim ou não? Pode não ser. Pode ser um. Eu disse a alguém para fazer e a pessoa não fez. Eu estou a dizer isto, é uma observação. Se a pessoa não fez, é uma observação. Mas não é isso que eu estou a perguntar. É uma observação, se for realmente verdade. Mas está lá a necessidade ou não? Essa é que é a questão. Não está. Porquê é que é importante para mim que tu faças isso que eu te pedi? Okay? Não. Próximo. Senti-me frustrado quando não entregaste o relatório no prazo definido porque gosto que a minha equipa seja rigorosa e eficiente. Sim ou não? Sim. Isto é comunicação não violenta. Sabem como é que muitos líderes dizem esta mesma frase? És um incompetente. Porquê é que muitos líderes e chefes dizem és um incompetente e não isto? Porque não têm os recursos necessários. Não é porque são mais pessoas. Okay? É porque se eles soubessem que se dissessem desta forma a probabilidade para a próxima já não ia acontecer, eles diziam, não tenham dúvidas. Então, agora muito importante, esta é a parte mais importante. Senti-me frustrado porquê? O que é que está ali escrito? Porquê é que eu me senti frustrado? Exatamente. Eu senti-me frustrado porque para mim é importante o rigor e a eficiência. Eu não estou a dizer, eu senti-me frustrado porque tu não entregaste o relatório. Eu não estou a culpar o outro pela minha emoção. Porque nós, e isto é o que eu quero que vocês retenham, nós é que somos responsáveis pelas nossas emoções. Não são os outros, nem as situações. Tem influência? Claro que sim. Mas não somos... Nós é que somos os responsáveis. Próxima frase. Fiquei irritado quando me mentiste. Porque para mim é importante que haja transparência. Sim ou não? Sim. Ok. 30 segundos. Aquilo que vocês vão colocar e completando a frase é simplesmente isto. Porque para mim é importante, ou seja, eu senti-me o que vocês colocaram, porque para mim é importante e escrevem. Porque é que é importante? Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Muito bem, bom cor. Quem é que quer partilhar a necessidade? Quem é que quer partilhar a necessidade que colocou? Sim, vamos ouvir agora. Sinto-me triste quando não correspondes às minhas mensagens, pois para mim é importante saber que sentes mesmo. Porque para mim é importante saber que sentes o mesmo. Boa. Mais. Necessidade. O que é importante para nós? Porque para mim é importante que me respeitasses. Respeito. Okay? Eu fiquei curioso, exatamente, boa. Estamos em sintonia. Fiquei curioso agora para ouvir a frase do início. Do início até agora as necessidades, incluindo.
Quando não fizeste agora referência Vamos ouvir, vamos ouvir? Eu não consigo ouvir aqui, tem que haver silêncio. Força. eu senti triste porque não passei o Natal em família. Muito bem, muito bem. Muito bem, agora vamos ao último, que é o pedido. Ou seja, temos que fazer um pedido específico. Então, agora eu quero que... Atenção. Eu quero que vocês me digam se a frase que está ali, se é um pedido bem feito ou não. Gostava que me compreendesse se me desses mais liberdade, sim ou não? Porquê? Não é por isso. É demasiado vago, exatamente. Ou seja, eu estou a dizer assim, olha, eu gostava da nossa relação que me desses mais liberdade. E a pessoa pode dizer assim, o que é que eu faço? E a pessoa pode dizer assim, não, porque liberdade para uma pessoa é diferente do que é para outra, não é? Eu, por exemplo, para mim liberdade é ter o meu próprio negócio. Para o guitarrista da minha banda é trabalhar por conta de outra, porque chega ali às 6 da tarde e tem a cabeça limpa, não há cá fim de semana a trabalhar. Portanto, o que é liberdade para uma pessoa é diferente do que é para outra. Então, aqui podia ser, eu gostava que, quando nós discutimos, por exemplo, que me desse ali 5, 10 minutos para eu acalmar. Por exemplo, isso é algo específico. Ou eu gostava que todos os dias respeitasses o meu tempo de meditação de meia hora. Ou que eu possa sair sem te chatear. Algo do género, ok? Dizer algo específico e não vago. Dizer, temos que comunicar mais. O que é que isso significa? Okay? Então, gostava que limpasse o teu quarto uma vez por semana, sim ou não? Sim. Diz-me o que sentes em relação ao que aconteceu e o que posso fazer de forma diferente. Sim, também. Então agora vão completar o vosso pedido. 30 segundos, o que vão pôr é, para a próxima, ou eu gostaria que fizesses isto, ou dissesses isto. Well, you done me, bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me with divine intervention. I reckon it's getting harder to win some or learn some. I won't hesitate no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your crazy and you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the... Quem quer partilhar o pedido? Uma pessoa para partilhar o pedido. Força. Encontrei os teus brinquedos espalhados pela sala e eu sinto-me chateada. Para mim é importante estar em espaços organizados. Por isso peço que depois de brincares, ambos. Boa. Isso podia ser, és um desarrumado. Simplesmente, ok? És um desarrumado, a probabilidade de haver uma resposta diferente é muito menor do que se dissermos essa frase. E depois ainda há outra dimensão, que é o que é importante para a outra pessoa, não é? Portanto, isso também é muito importante. Utilizarmos a comunicação não violenta com a necessidade do outro. O nosso e do outro. Okay? Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo. Podem começar a enviar os SMS, ok? Para as pessoas. Muito bem. Observação. Enviem só no final o SMS, ok? Disseste, não quero falar sobre isso.
Senti-me triste, tenho a necessidade de transparência e compreensão, gostava que me dissesse o que posso fazer para que fales comigo da próxima vez. Experimentem aplicar a comunicação não violenta no vosso dia-a-dia. É muita informação, eu sei. Atenção, atenção. É muita informação, portanto, aquilo que eu recomendo sempre é foquem-se na necessidade por trás do comportamento. E uma coisa que eu aprendi, e nós somos os nossos maiores críticos. Eu durante muitos anos... Atenção, pessoal. Eu durante muitos anos... Eu durante muitos anos culpei-me por ter mentido à minha família. E posso-vos contar que os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 5 anos. Eu fui viver com a minha mãe. A minha mãe era o meu mundo. E quando eu tinha 16 anos, ela faleceu. E naquele momento, eu não consegui ir ao funeral da minha mãe. E durante muitos, muitos anos, eu culpei-me porque o diálogo interno, o meu pensamento, o significado que eu dava era: quem é o filho que não vai ao funeral da própria mãe? Só pode ser má pessoa. E então eu julguei-me durante muitos anos por não ir ao funeral da minha mãe. E só quando mudei o significado, só quando percebi quais eram as minhas necessidades por trás do comportamento, é que eu consegui ultrapassar. E eu sei perfeitamente que agora, aplicando técnicas de desenvolvimento pessoal e mudando as crenças, não é de um dia para o outro, mas consegue-se. Eu sei perfeitamente que eu não fui, exatamente porque a amava muito. Exatamente porque também não tinha recursos, era uma criança, no fundo, não tinha recursos suficientes para conseguir lidar com uma situação que era ver a minha mãe ali num caixão, ou simplesmente imaginar que ela estava ali. E eu, como criança, não conseguia lidar com isso e decidi não ir, não tive coragem para ir. Culpei-me durante muitos anos, sei que fui julgado por algumas pessoas, ou se calhar foi só na minha cabeça, na maior parte das vezes é só na nossa cabeça. E uma das técnicas de inteligência emocional que serve para tudo, para estas grandes coisas, grandes questões da vida, como para pequenos pormenores no dia-a-dia, é a mudança de significado. Vamos falar daqui a pouco, rapidamente. Quando mudamos o significado das nossas crenças em relação a uma situação, o nosso estado emocional muda completamente. Pequenas coisas como entrar num avião. Se eu entrar num avião com a crença que o avião é perigoso, a minha viagem vai ser num determinado estado emocional. Se eu entrar a achar que é o meio de transporte mais seguro que existe, eu posso estar a ver um filme, posso estar a divertir-me no avião. Portanto, o que é que mudou? Foi a experiência? Foi as pessoas que lá estavam? Não. Foi a minha crença. E nós podemos treinar, e isso é uma grande competência de inteligência emocional, mudar a crença, o significado que damos a cada uma das situações. E isso ajuda muito a reagirmos às situações. Okay? Muito bem. Posso só dizer uma coisa? Claro. Não vai interromper, mas eu vou ter que sair. Sim. Sim. Mas quero agradecer imenso. Obrigado. Fantástica a proximidade do colega. Bem-aja. Muito obrigado. E tudo bom. Este é o livro que nós estamos quase a terminar, ok? Não falta muito mais. 15 minutos, em princípio, terminamos. Este é o livro que eu recomendo para quem gostou desta ferramenta, comunicação não violenta. Não é muito fácil de encontrar. Aliás, se tiverem à vontade no inglês, conseguem na Amazon, é bastante fácil. Mas em português não é muito fácil de encontrar. Técnicas práticas. Eu agora vou-vos dar aqui uma série, já nem me recordo se são 7, acho que são 7. Uma série de técnicas práticas que vocês podem aplicar no vosso dia-a-dia. A primeira são as Power Poses. Conhecem as Power Poses? Ou posturas poderosas. Há um português muito famoso que utiliza Power Poses. Quem é? Quem é? Cristiano Ronaldo. Quando ele faz isto é uma Power Pose. E cada um de nós pode ter a sua Power Pose. São só os jogadores de futebol. Né? E depois há umas Power Poses mais gerais. Porquê a Power Pose? Porque quando nós mudamos a nossa postura, está cientificamente comprovado, quando mudamos a postura, e é intuitivo também, nós mudamos o nosso estado emocional. Ou seja,
os cientistas descobriram é que, naturalmente, quando nós estamos tristes, o nosso olhar está para onde? Para a frente, para cima, para baixo? Para baixo. E os nossos ombros? Para baixo. Quando temos falta de confiança, também, não é? Portanto, estamos assim mais, uma postura mais fechada. E quando temos confiança, como é que estão os nossos ombros? Para trás, o peito para fora, o olhar para a frente. A respiração também muda quando estamos confiantes. Ok? Então, existe, cada emoção tem a sua impressão digital. Mudamos a impressão digital, mudamos a emoção. Então, quando mudamos a postura, mudamos o estado emocional. Se vocês andam, por exemplo, durante o dia, mais cabisbaixos, o que acontece é que estão a reforçar a falta de confiança. Por isso é que eu disse no início, não há pessoas confiantes e pessoas sem confiança. Há pessoas que aplicam a fórmula da confiança e há outras que não aplicam. Porque acreditem que, se vocês trabalharem em termos físicos e mentais, ficam confiantes. E eu tinha muito medo de falar em público. Como é que eu comecei a mudar? Comecei a utilizar uma técnica chamada modelagem. Ou seja, eu via as pessoas a falar em público hiperconfiantes e estudei a forma como é que eles se mexiam em palco. Como é que estavam a olhar? Como é que era a entoação das palavras? O que é que eles faziam antes de entrar em palco? E comecei a fazer igual. O que é que aconteceu? As pessoas achavam que eu estava hiperconfiante, quando aqui dentro eu estava cheio de medo e nada confiante. Mas de repente comecei. Realmente, quer dizer, se eu mudar a minha postura e a forma como falo, as pessoas percepcionam a confiança. Mas não só. E isso é que é a magia. Porque senão isso seria sempre falso, não é? Quanto mais treinamos, e segundo o conceito da neuroplasticidade, quanto mais treinamos uma competência, começa a ficar no inconsciente, começa a ficar reforçado. Da mesma forma, quando nós começamos a conduzir, é tudo muito complicado, passado alguns meses já fazemos inconscientemente. Isso serve para qualquer competência. Então eu de repente comecei a aplicar essas técnicas e comecei a ficar confiante de forma automática. Já faz parte, não quer dizer que eu não fico nervoso da mesma. Grandes atores e artistas ficam nervosos antes de entrar, mas isso não impede que enfrentem a sua tempestade. Então, peço que se levantem todos, por favor. Uma das power poses, vamos fazer todos, é a power pose do super-homem. Podem fazer todos. Da super-mulher. Eu vou tirar em cima. É assim. Toda a gente. Vou só tirar uma foto. Aquilo, podem ficar. Podem voltar para esta agora. Os cientistas, atenção agora. Eu estou agora sem microfone. Silêncio. Os cientistas descobriram que para ter mais efeito precisamos de estar numa destas posições, ou criar a própria posição, power pose, pelo menos 2 minutos. Falta 1 minuto e meio. Outra coisa que eu descobri numa das certificações que eu tirei é o poder de forçar o sorriso. Que é quando nós estamos um pouco mais em baixo, forçarmos o sorriso e altera o nosso estado emocional. Quando me ensinaram isto, o meu primeiro pensamento foi grande treta. Mas como eu não gosto de dizer mal sem experimentar, houve um dia, podem continuar. Houve um dia que eu estava no trânsito, estava a conduzir e pensei, e foi na semana a seguir à certificação e pensei, vou experimentar aquela questão do sorriso falso. Deve ser treta, mas vou experimentar. E então, de repente paro num sinal, para uma senhora ao meu lado e olho para ela. Ela deve ter pensado que eu estava maluco, basicamente. Mas a verdade é que mudou completamente o meu estado emocional naquele momento e comecei a utilizar mais. Agora atenção, nem todas as ferramentas funcionam para toda a gente. Algumas funcionam mais para umas pessoas e menos para outras. Para mim, devo confessar que as power poses funcionam muito mais. Utilizo muito mais do que forças. Aliás, devo dizer que nos últimos meses já não tenho utilizado sequer, até porque é menos natural também um bocadinho. A power pose está melhor a fazer. E quando eu vou falar para, por exemplo, agora há pouco tempo falei no Campo Pequeno e eram 2.000 pessoas no maior evento de coaching em Portugal. Eu fui um dos apresentadores e fui lá falar e antes de entrar, estava, não é? Nervoso, obviamente, antes de entrar
Normalmente vou para a casa de banho, não fico ali à frente de toda a gente. Faço o power pose e muda completamente o meu estado emocional. Outra coisa que funciona é dançar. Quando nós ativamos e relaxamos muito quando dançamos. Okay? Podem sentar. E quando é que vocês vão aplicar esta ferramenta? Antes de uma reunião de trabalho, de uma entrevista de trabalho, quando acordam, estão um pouco mais em baixo e precisam de confiança. Sempre que precisam de alguma confiança, apliquem as Power Poses e vão ver, pelo menos 2 minutos, e vão ver que funciona. Experimentem o sorriso e pode ser que funcione. Conheço muitas pessoas que utilizam o sorriso forçado também. Segunda técnica, o Mindfulness. Não temos tempo aqui. Pode ser que eu volte cá, não é, Dina? Pode ser que eu volte cá, exatamente. E aí podemos abordar outras ferramentas, como o Mindfulness, por exemplo, para a gestão do stress. É, na minha opinião, uma das ferramentas mais poderosas. E não é aquilo que, não temos tempo aqui, mas não é aquilo que vocês pensam, que é ficar sentados a meditar e fechar os olhos. Não é só isso, é muito mais do que isso. E podemos praticar Mindfulness sem nunca praticar aquela meditação típica de estarmos sentados. A respiração 478 também para gerir o stress, que é, isto não são segundos, são tempos. Cada pessoa tem o seu tempo, que é inspirar em 4 tempos, aguentar a respiração em 7 tempos e expirar em 8 tempos. A expiração é o dobro da inspiração e está cientificamente comprovado que baixa a nossa frequência cardíaca e diminui a temperatura do nosso corpo. Por exemplo, quando estamos com raiva e queremos diminuir a temperatura do corpo, a respiração 478 funciona muito bem. O 4 é a solução pior cenário. A solução pior cenário é, vamos imaginar, vocês têm aqueles pensamentos ruminantes, estão sempre a pensar naquilo, é algo que vos preocupa, algo que pode acontecer no futuro, se calhar na segunda ou na terça-feira vai acontecer uma apresentação em público, qualquer coisa que vocês estão preocupados e já experimentaram tudo e mais alguma coisa, mas não conseguem. Vão adormecer e estão a pensar naquilo, acordam a pensar naquilo. Isto é quase aquela teoria de não consegues vencê-los, junta-te a eles. Não consegues vencer o facto de não conseguires deixar de pensar naquilo, então pensa, mas a sério. Porque a ansiedade, o que é a ansiedade? É um sentimento de falta de controle. Algo que pode acontecer no futuro e que nós não temos muito controle. Então, se é uma apresentação em público, vocês estão nervosos. E estão nervosos porquê? Se calhar têm medo de chegar lá e de não ter de arma branca, por exemplo, ou de alguém vos julgar, etc, etc. Então aquilo que vocês vão fazer é agarram num papel e numa caneta, não é agora, é um cenário. Quando isso acontecer, agarram num papel e numa caneta e vão fazer um plano de ação para o pior que pode acontecer. O que é o pior? É dar-vos uma branca no meio da apresentação e toda a gente ficar a olhar para vocês? Ok. Se me der uma branca, o que é que eu vou fazer? E põem lá todas as ideias, tudo o que vos vier à cabeça. Se for coisas parvas com humor, ainda melhor. Enquanto estão a fazer isso, não estão ansiosos. Podem colocar lá, ok, eu vou preparar uma piada qualquer, se me der uma branca, eu vou lançar esta piada, por exemplo. Ou se me der uma branca, eu vou brincar com a situação. Ou se me der uma branca, eu vou fazer isto ou aquilo. A questão é, vai resolver a ansiedade? Não, mas vai diminuir bastante, porque existe agora uma sensação de maior controle. Número 5. É a mudança de significado. Acho que já falei o suficiente, pelo menos para o tempo que temos. Isto estava um workshop só por si. A leitura da linguagem corporal é algo que ensinamos nos nossos workshops também, nas nossas formações. Como utilizar, por exemplo, num aperto de mão. Um voluntário só para vir aqui à frente, para exemplificar. Ninguém me quer apertar a mão. Vou. Já temos 2, vou. Podes vir, se quiser. Uma salva de palmas. Vocês já viram? Temos a apertar, exatamente. Como é que chamas? Gonçalo. Vocês já viram o Trump a apertar o aperto de mão do Trump? É mais ou menos isto. Exato. Então, o Trump faz isto porque ele diz, eu é que domino. Eu é que estou aqui a dominar. Ok? Então, por exemplo, outra forma de dominar é um aperto de mão em que estamos assim e eu viro a minha mão, eu estou por cima. Como é que tu podes contrariar isto? Pôr a tu... Não.
volta atrás. Se tu contrariares dessa forma, daqui a um bocado estamos aqui os dois. Exato. Eu puxo assim, ok? E tu pões a tua por cima. Vem lá, foi. Exatamente. Ok? Exato. Então, se alguém vira, pomos por cima. Isto é só um dos exemplos. Uma salva de palmas. Obrigado. Já está a aplicar. Exato. Então, isto é apenas um pequeno exemplo do que é a linguagem corporal. Por exemplo, estamos na conversa com alguém e o pé dessa pessoa está virado para a porta. Não é certo, mas é muito provável que, consciente ou inconscientemente, a pessoa quer ir embora dali, não nos quer ouvir. Para que é que serve então a linguagem corporal? Muitas pessoas utilizam a leitura da linguagem corporal simplesmente para dizer: estás-me a mentir. Tu mentiste-me, disseste não sei o quê, coçaste aqui a cabeça, eu aprendi lá no curso que estás-me a mentir. O objetivo, muito cuidado com os livros de linguagem corporal, porque muitos dizem: se há este comportamento significa isto. Muito cuidado, porque a pessoa se calhar está a coçar porque tem comichão, não é? Ou às vezes tem tiques. É muito importante perceber que existe a possibilidade de... O objetivo de compreendermos a linguagem corporal é aproximarmos dos outros e não afastarmos dos outros. Okay? E a gratidão. Praticarmos a gratidão. Nós temos pernas para andar, temos olhos para ver. Será que alguma vez paramos para dar graças? Será que imaginamos como é que seria a nossa vida se não conseguimos ver nada? Como é que seria a nossa vida se não conseguíssemos andar? Como é que seria a nossa vida sem as pessoas que nos amam e que nos apoiam, sem os nossos amigos? Praticar a gratidão aumenta o nosso bem-estar. Muito bem, estamos quase, vamos ter uma última atividade. Portanto, aqui devem faltar para aí 7 minutos para acabar. Antes de terminar, eu quero-vos contar uma história. Antes de irmos para a última atividade. Esta história, vou pedir agora silêncio para a história, porque é muito importante. Havia uma terra, uma aldeia, que tinha um sábio. E esse sábio já tinha 100 e tal anos, ninguém sabia quantos anos é que ele tinha. E o sábio, ele tinha a resposta certa para todas as perguntas que lhe faziam. Nos 100 e tal anos que ele tinha, todas as perguntas que lhe fizeram, ele acertou sempre, nunca falhou nada. Aliás, vinham pessoas de todas as aldeias, viajavam quilómetros e quilómetros para fazer perguntas ao sábio. E houve um dia que um jovem da aldeia virou-se para os amigos e disse: eu amanhã vou fazer uma pergunta ao sábio que ele vai falhar de certeza. E os amigos: isso é impossível, está a 100 e tal anos, agora és tu aí, nem sequer és um homem ainda, és um adolescente e ias lá fazer uma pergunta. Podem ter a certeza. Então, mas o que é que vais fazer? Eu vou levar um passarinho dentro das minhas mãos, um passarinho pequenino, e vou perguntar ao sábio se o passarinho que está nas minhas mãos está vivo ou se está morto. Se ele disser que está morto, eu abro as mãos, o passarinho voa e ele está errado. Se ele disser que está vivo, eu aperto as mãos, subtilmente, mato o passarinho e mostro que ele está errado. Não interessa o que é que ele vai dizer. Então no dia seguinte lá foi ele, o passarinho nas mãos, e perguntou ao sábio: sábio, o passarinho que eu tenho nas minhas mãos está vivo ou está morto? E o sábio disse: a resposta está nas tuas mãos. Então, a pergunta que eu vos faço é: será que vão aplicar, nem que seja uma ferramenta que aprenderam aqui no workshop? A resposta está nas vossas mãos. Não é por virem... Reparem, será que vocês valorizam o vosso tempo? Não é por virem a este workshop de 2 horas que vai mudar a vossa vida. O que vai fazer mudar e melhorar a vossa vida, o vosso desempenho profissional e pessoal, é se vocês aplicarem aquilo que aprenderam aqui. Ok? Portanto, apliquem e enfrentem as vossas tempestades. Vamos agora à última atividade. Ok? Não saiam já. São 5 minutos, 4 minutos. Quem é que já viu este filme?
Este filme chama-se Divertidamente, em inglês chama-se Inside Out, e é um filme que é uma animação, mas mais do que um filme para crianças, é um filme para adultos. Atenção agora. A principal mensagem deste filme é: todas as emoções são positivas, todas as emoções são necessárias para o nosso bem-estar e para vivermos. Vivemos numa sociedade que nos diz... Atenção, estamos mesmo a terminar. Vivemos numa sociedade que nos diz: para seres feliz tens que estar alegre, para seres feliz tens que te sentir bem. Nós podemos ser felizes e estarmos tristes e estarmos com raiva. A diferença não são... O que importa não são as emoções, é a forma como lidamos com as emoções. Ok. Como vocês perceberam, eu fui uma pessoa que saiu da minha zona de conforto. Eu enfrentei muitas tempestades para conseguir estar aqui, para viajar por todo o mundo, para conhecer pessoas em todo o mundo, para conseguir cantar com a minha banda e atuarmos, por exemplo, no palco do Superbox Super Rock. Não teria sido possível se eu não tivesse enfrentado as minhas emoções. E agora aquilo que eu vou fazer, eu vou desafiar 5 pessoas que estão aqui na audiência para enfrentarem a vossa tempestade e virem aqui à frente. E agora a tempestade, está tudo, tempestade, o que é que vem? Não é nada especial, é apenas quero 5 voluntários, quero pelo menos que esteja nos 5 um homem e uma mulher, para estar mais ou menos equilibrado, não ser só homens ou só mulheres, de resto, 5 podem vir. Uma salva de palmas pela coragem. Falta uma mulher. Quem é que vem? Tem que haver... Como é que é? Uma salva de palmas. Falta o Wi-Fi. Boa. Então, cuidado aí, cuidado. Eles não fazem ideia o que é que vai acontecer aqui. Então, por aqui o som mais alto. O som já está. Pode subir só um bocadinho, por favor. Okay. Então o que é que vai acontecer? Eles tiveram basicamente a última semana a preparar uma coreografia de dança. A atividade chama-se a Dança das Emoções. E o que é que vai acontecer? Cada um deles vai escolher uma daquelas emoções básicas do ser humano, e eu vou pôr uma música diferente para cada uma das emoções. E o que eles vão fazer é dançar a música. Atenção, agora é importante. Eles vão dançar a música, mas têm que, enquanto estão a dançar, expressar a respectiva emoção. Por exemplo, quem ficar com medo tem que fazer uma expressão corporal de medo enquanto dança ou faz essa expressão. Quem fizer a repulsa, a mesma coisa, o medo e a alegria. Ok, então agora vou perguntar a eles qual é a emoção que eles querem. Qual é que queres? Alegria. Alegria és o último. Podes vir para aqui, por favor. Qual é que queres? O medo? Estás no meio. Qual é que queres? Tristeza és o... Acho que é o segundo. Qual é que queres? A repulsa... Podes vir já aqui para o palco. A repulsa é o primeiro. E qual é que sobrou? A raiva. A raiva é o penúltimo. Podes ir para ali, por favor. Quem é a tristeza? Não, é ao contrário. Peço desculpa. Ok. Como é que chama? O Nelson. Como é que te estás a sentir? Nervoso. Quando estamos nervosos e precisamos de confiança, o que é que precisamos de fazer? Power pose. Força. Então, podem se levantar todos, por favor. Eles estão-se a rir, mas não vão ficar a rir agora. Exato. Agora o que eu estou a ver é que muitas pessoas lá atrás não te veem. Vamos mudar o palco. O palco agora é aqui. Vocês vão saber a ordem que vai aparecer ali. Ok? Então. Pronto, agora assim já vem. O que é que vai acontecer?
tudo o que eles fizerem aqui, nós vamos imitar e fazer igual. Ok? É para fazer igual, ok? Eu sei que estão um pouco limitados aí com o espaço, mas é fazer o máximo possível e não se alejem. Portanto, podem sair, podem vir aqui para baixo se quiserem, aproveitar o espaço, podem vir aqui mais para os lados, para não se aleijarem. Então, é para fazer o mais parecido possível. Agora sim, estamos prontos. Primeiro a repulsa, depois vai a tristeza. Isso vai mudando aqui no ecrã, para vocês saberem quando é que é a vossa emoção. Aquilo que eu vos peço é, nós tivemos aqui um workshop que diz para não julgarmos os outros. Portanto, ninguém vos vai julgar, estamos aqui só para nos divertirmos, para terminarmos esta formação, para nos divertirmos. A vocês, aquilo que eu peço é para fazerem o mais igual possível, ok? Porque assim estão a apoiá-lo para ele não se sentir tão nervoso. Preparado? Uma salva de palmas. Quando terminar a música, peço que não saiam do lugar para tirarmos uma foto de grupo, ok? Então, bora lá. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que tenham gostado. Eu tenho um feeling, e os meus feelings não se enganam, eu tenho um feeling que vou voltar e para conseguirmos ir mais profundo ainda na inteligência emocional e praticarmos. Enfrentem as vossas tempestades e agora peço que se levantem todos para tirarmos uma foto de grupo. Podem adicionar nas redes sociais Emotion Talks Ricardo Cabelo. Obrigado.